Doutor, quando eu chegar na menopausa, a endometriose vai sumir? Se eu tirar o útero, acaba com a endometriose e entro na menopausa de uma vez só? Na menopausa não tem mais hormônios, então não tem mais endometriose, certo, doutor? Bom, se você já pensou ou já ouviu uma dessas frases, esse vídeo é para você. Porque existe muita confusão sobre o que acontece com a endometriose quando a mulher chega na menopausa. Hoje eu vou esclarecer os principais mitos e verdades sobre esse tema. Sou o Dr. Diller, sou ginecologista há 25 anos cuidando integralmente da saúde da mulher, em qualquer fase da sua vida. O que acontece com a endometriose na menopausa? Se esse tema é importante para você, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho, deixa suas dúvidas aqui nos comentários. A menopausa cura a endometriose? Esse provavelmente é o maior mito sobre a endometriose e menopausa. E eu entendo de onde vem essa confusão. A endometriose é uma doença hormônio dependente. Isso significa que ela se alimenta do estrogênio para crescer e causar a inflamação. Quando a mulher entra na menopausa, a produção do estrogênio pelos ovários cai drasticamente. E com menos estrogênio circulando, os sintomas da endometriose costumam diminuir. Em muitos casos, diminuem até bastante. Mas diminuir sintomas não é a mesma coisa que curar a doença. A endometriose não vai desaparecer. As lesões continuam lá. O que acontece é que ficam menos ativas, menos inflamadas, por não ter ali aquele estímulo hormonal diário que tinha antes, enquanto não entrou na menopausa. É como se a doença tivesse adormecida, mas ela não foi eliminada. Só que mesmo na menopausa, o corpo continua produzindo pequenas quantidades de estrogênio, agora como fonte de produção no tecido adiposo, principalmente na gordura abdominal. Em alguns casos, isso é o suficiente para manter a endometriose parcialmente ativa. Por isso, algumas mulheres continuam sentindo dor, desconforto, mesmo depois da menopausa. Então guarda isso, menopausa não cura endometriose. Pode melhorar sintomas, mas não elimina a doença. A maioria das mulheres melhora na menopausa. Agora, essa é uma verdade. E é importante reconhecer isso. A grande maioria das mulheres com endometriose realmente melhora seu quadro de vida quando entra na menopausa natural. Com a queda do estrogênio, a dor menstrual desaparece, porque não tem mais a menstruação. A dor pélvica crônica tende a diminuir. A dor na relação sexual pode até melhorar. E as mulheres finalmente conseguem viver sem aquele sofrimento constante, mensal, que marcou antes a vida dela. Isso é real. Isso acontece com frequência. Mas sempre existe um mais, né? Isso não é garantia absoluta para todas as mulheres. Algumas continuam com sintomas, especialmente se a endometriose profunda causou aderências importantes. Se há comprometimento de órgãos como intestino, bexiga, nervo, se a paciente tem obesidade ou excesso de gordura corporal, porque, como eu disse, o tecido adiposo continua produzindo estrogênio. E se está fazendo reposição hormonal inadequada. Se eu tirar o útero, entro na menopausa e a endometriose acaba? Esse é um mito muito perigoso. Infelizmente, ainda existem mulheres sendo operadas com essa promessa falsa. Vamos esclarecer uma coisa. Tirar o útero não te coloca automaticamente na menopausa. Menopausa acontece quando os ovários param de funcionar. Se você tira o útero, mas mantém os ovários, você não menstrua, mas continua produzindo hormônios. Você só irá entrar na menopausa se os ovários forem retirados também na esterectomia. E aí sim, é uma menopausa cirúrgica. Segundo, tirar o útero não elimina a endometriose. A endometriose não está no útero, ela está fora do útero. Está nos ovários, nas trompas, no intestino, na bexiga, no peritônio, vários outros lugares. Então, você pode tirar o útero e continuar com todas as lesões de endometriose ativas no seu corpo. E se você tirou o útero e os ovários, achando que isso vai resolver tudo,
você pode ter criado um problema ainda maior, porque agora você está em menopausa cirúrgica precoce, vai precisar de reposição hormonal e a endometriose pode continuar ativa e essa reposição hormonal, se não for bem ajustada, vai te dar problema. Por isso, a esterectomia não é tratamento de endometriose e nunca foi e nunca será. Reposição hormonal na menopausa pode reativar a endometriose? Essa é uma verdade e precisa ser muito bem entendida. Se você tem endometriose e entra na menopausa e decide fazer uma reposição hormonal, existe sim um risco de reativar a doença. Porque você está voltando a oferecer estrogênio para o corpo. E o estrogênio é exatamente o que alimenta a endometriose. Isso significa que você não pode fazer a reposição nesse momento? Não. Significa que a reposição precisa ser bem ajustada e individualizada no seu caso. Existem protocolos específicos para mulheres com endometriose. Usar doses baixas de estrogênio, sempre associar uma progesterona, mesmo quando não tem mais o útero, proteger esse tecido endometrial mesmo fora do útero, monitorar sintomas regularmente. Muitas mulheres com endometriose fazem reposição hormonal, vivem bem, sem reativação da doença, mas isso só acontece quando a reposição é feita com critério, com acompanhamento. Se eu não fizer reposição hormonal, estou segura da endometriose? Aqui está outro equívoco comum. Muitas mulheres acham que se não fizerem reposição hormonal, estão completamente protegidas contra a reativação da endometriose. E não é bem assim. Como eu disse antes, mesmo sem reposição hormonal, o corpo continua produzindo pequenas quantidades de estrogênio. Em algumas situações, isso pode ser suficiente para manter a endometriose parcialmente ativa, como mulheres em obesidade, com tecido adiposo produzindo estrogênio, mulheres que usam fitoestrógenos em excesso, soja, linhaça em grandes quantidades, e mulheres que têm lesões muito profundas ou aderências extensas. Além disso, não fazer reposição hormonal tem outras consequências que precisam ser consideradas. Aumento do risco da osteoporose, piora da qualidade de vida como sintomas intensos da menopausa, maior risco cardiovascular, impacto na saúde sexual e emocional. Então a decisão não é simples, não é faço ou não faço. É o que faz mais sentido para o meu caso, considerando o meu histórico de endometriose, minha qualidade de vida, meu momento, meu fator de risco. Algumas mulheres precisam de tratamento mesmo na menopausa. Essa é uma verdade que poucas pessoas falam. Nem toda mulher com endometriose melhora completamente na menopausa. Algumas continuam com a dor pélvica crônica, outras desenvolvem sintomas intestinais ou urinários que persistem, e algumas descobrem aquela dor que melhorou, na verdade nunca foi embora completamente, ela só ficou um pouco mais suportável. Nesses casos, pode ser necessário manter algum tipo de tratamento, fazer o uso de analgésicos específicos, fazer atuações neuropáticas, fisioterapia do assoalho pélvico, acompanhamento nutricional sempre e, em casos raros, até cirurgia para retirar as lesões residuais que estão causando esses sintomas. Menopausa não é uma linha de chegada onde todos os problemas acabaram. Para algumas mulheres, é apenas uma nova fase, que exige ajustes no tratamento e acompanhamento. Então, o que você precisa saber sobre endometriose e menopausa? Primeiro, a menopausa não cura a endometriose, mas melhora os sintomas na maioria dos casos. Segundo, tirar o útero não resolve a endometriose e não te coloca automaticamente na menopausa. Terceiro, reposição hormonal é possível, mas precisa ser individualizada e bem monitorada. Quarto, mesmo sem reposição, algumas mulheres precisam continuar cuidando da endometriose. 5. Cada caso é único. O que funciona para uma mulher pode não funcionar para outra. A menopausa
pode ser um alívio para muitas mulheres com endometriose, mas não é uma solução mágica e não deveria ser tratada como se fosse. O cuidado precisa continuar, a atenção precisa continuar e, mais importante, você merece viver bem em todas as fases da sua vida, não só quando os hormônios finalmente pararam de oscilar. Agora, quero saber de você. Você tem endometriose e está se aproximando da menopausa? Ou já está na menopausa e continua com sintomas? Conte aqui nos comentários. Se esse vídeo te esclareceu ou julgou mais dúvidas, compartilha. Compartilha com mulheres que precisam de entender isso, que está nesse momento. Inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho. Endometriose é uma longa jornada. Informação correta faz toda a diferença. Um abraço, até o próximo vídeo.